Olá, olá a todos. Mais uma vez é um prazer estarmos todos juntos aqui para o nosso Evangelho, agradecendo a oportunidade da casa por ter me dado essa oportunidade. Espero que possamos estar todos nós juntos, sintonizados com o nosso querido Mestre Jesus para o nosso Evangelho de hoje. Antes de nós começarmos, eu vou fazer a leitura de uma preparação de ambiente do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, intitulado A Mensagem ao Levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução das suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Muito linda essa mensagem, né? Agora nós vamos fazer nossa prece inicial, pedindo a todos que possam serenar seus corações. Aqueles que sentirem a vontade, fechem os olhos, escutando a nossa oração, a nossa prece. Que possamos juntos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, aos mentores incansáveis que nos acompanham nesta nossa encarnação. Rogando ao Mestre que esteja conosco, que clareie nossos corações, que possamos abrir nossas mentes, nossos pensamentos, para que o Evangelho de hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, possa ser absorvido, para que a gente possa refletir e aprender e colocar em prática durante o nosso dia a dia, entendendo um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho, sobre a espiritualidade, nos agregando o Senhor no nosso dia a dia, para que possamos, através da nossa reforma íntima, poder nos melhorar e avançar na espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema proposto de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o título, o item proposto para hoje é Diferentes estados da alma na erraticidade. Né? E ele começa dizendo assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadas adequadas ao seu avanço. Vamos lá. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade, na definição da doutrina espírita, nada mais é, tem até um texto aqui que eu separei, que diz o seguinte: a erraticidade entende a doutrina espírita o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. Então, toda vez que eu desencarno, eu vou para a erraticidade até que eu reencarne novamente. Então, deixando claro, erraticidade é o espaço, é o sinônimo de tempo entre uma encarnação e outra. Então, toda vez que eu não estou encarnado, eu estou na erraticidade. Ok? Deu para entender? De novo. Então, toda vez que eu não estiver encarnado, eu vou estar errante. Eu vou estar na erraticidade até que eu reencarne novamente. Hernani, qual é o estado que eu vou encontrar ou como é essa erraticidade quando eu desencarnar? Bom, aí depende. Depende do quê, né? Depende das nossas atitudes, da condição moral que eu vivo, daquilo que eu acredito e daquilo que eu prego. Então vamos lá. Quem já assistiu o Nosso Lar? Então, quem já assistiu, quem não assistiu, vou dar um spoiler aqui. Quando André Luiz desencarna na mesa de cirurgia, ele passa
pelos relatos da nossa doutrina, 8 anos no umbral. É um estado de erraticidade. Vivendo alguns tormentos, né? Que ele até é acusado na erraticidade de suicida e ele não entende por quê. Mas isso tudo foi derivado da condição que ele vivia quando encarnado. O abuso, né, da bebida, da comida, do sexo, tudo isso levou a ele a ser considerado na erraticidade como suicida. Suicida inconsciente, ele não tinha consciência disso. Por outro lado, existem muitos espíritos que desencarnam e já se encontram, ou acordam, se assim eu posso dizer, amparados pelos mentores, e são acolhidos no hospital de alguma colônia. Quem leu o livro Voltei, nosso irmão Jacob, é um dos exemplos. Que ele desencarna e depois daquele momento de torpor, de agonia, que é natural para todos nós, ele já é amparado. Inclusive quem fez o desenlace material dele foi o Dr. Bezerra de Menezes. Então existem duas comparações que eu acabei de frisar. Mas, Inani, eu gostaria que você pudesse explicar melhor. Bom, vamos lá. A condição das almas na erraticidade, ela vai ser definida pelo meio moral que você vive quando encarnado. Só quando encarnado, Inani? Aí nós podemos falar nisso mais um pouquinho para frente. Mas principalmente hoje vamos focar nisso. Quando eu estou encarnado, quais são as minhas atitudes, o meio que eu vivo, no que eu acredito ou prego? Eu sou uma pessoa orgulhosa? Eu sou uma pessoa muito materialista? Eu sou uma pessoa egoísta? Eu só quero tudo para mim? Eu tenho apegos excessivos? Eu tenho vícios? A droga? Eu tenho do sexo desregrado? Eu me comprazo com isso? Eu me sinto feliz nesse estado? Eu gosto? Eu provoco? Eu alicio pessoas para que também fiquem dessa maneira? Todas essas atitudes vão determinar o meu estado na erraticidade. Lembrando mais uma vez que erraticidade é o tempo entre uma encarnação e outra. Como eu vou viver aqui, como eu vou estar aqui e que mundo será esse, se assim eu posso dizer, vai depender de como eu vivo, da condição na qual eu preguei quando estava encarnado. Por isso que Jesus vem nos ensinar, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Lucas, Marcos, João, Mateus, esses ensinamentos que na verdade são ensinamentos morais. E a doutrina espírita fala muito disso, né? Existe no Livro dos Espíritos um capítulo só disso, leis morais, que vão determinar exatamente a minha condição na erraticidade. Então, se nós podemos resumir, o meu estado de alma na erraticidade será definido pelas minhas atitudes, de como eu vivo aqui agora, né? A doutrina espírita fala que nós temos um processo de evolução, que nós estamos crescendo e cada encarnação que é imposta a nós, nós temos provas a serem vividas, algumas expiações, é lógico que algumas existências mais dolorosas, outras mais felizes, mas vai determinar a nossa existência, como a gente aceita essas provas, qual o tamanho da nossa submissão e dedicação às leis de Deus, que vai determinar o nosso estado na erraticidade. Quem já teve a oportunidade de ler os livros de André Luiz, ele conta vários casos de espíritos que estão desencarnados e que estão vivendo no mundo dos espíritos, ou seja, na erraticidade, porque provavelmente eles vão reencarnar novamente, a situação que ele se encontra. Um dos livros interessantes, eu recomendo para leitura, é o livro Libertação, onde André Luiz, com os mentores que descem, encontram Gregório, que é o personagem do livro, um dos chefes das falanges do umbral, que vivem lá há muito tempo, já séculos, revoltados e vivendo naquela condição. Nada mais é do que um estado errante, que provavelmente uma hora, no final do livro ele se arrepende quando ele encontra com a mãe e é acolhido numa colônia para uma próxima reencarnação. Hernani, a erraticidade vai até quando? Jesus Cristo, uma pergunta, né, que me fizeram uma vez. Jesus Cristo vive na erraticidade?
ele está na erraticidade? Não, não. Nós vamos viver a erraticidade até que nós chegamos num determinado ponto de evolução espiritual que não é mais necessário a nossa reencarnação. Se você for no Livro dos Espíritos, no capítulo da reencarnação, tem uma perguntinha do número 170. Eu vou ler ela para a gente. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. E todos nós sabemos, pela doutrina espírita, que Jesus é Cristo. Ele é um espírito puro. Então por que ele encarnou, Hernani? Porque ele veio em missão, nos ensinar, a nós que ainda somos crianças espirituais, a compreender um pouco mais das leis divinas, das leis universais de Deus. Então ele veio e deixou todo esse trabalho. Tanto é que nós estamos em 2021 e até hoje nós estamos aqui apanhando com seus ensinamentos, tentando entender qual é a sua verdadeira mensagem. De uma maneira simples, às vezes a gente quer buscar um conceito de aprofundamento nos seus ensinamentos, mas é a lei do amor. Essa lei do amor. Quando nós aprendemos a amar, aí sim nós vamos continuar evoluindo, até que chegamos ao ponto de não precisar mais encarnar, e aí não viveremos mais erraticidade. Mas a diferentes estados da alma na erraticidade é interessante porque nem sempre é como o livro Libertação. Muitos de nós podemos desencarnar e já ser amparados por nossos entes queridos ou pelos mentores que nos acompanham, nossos tutores, e sermos acolhidos numa colônia, onde nós chegamos e somos acolhidos. Muitos de nós, durante o nosso processo de desencarne, temos aquele torpor, aquela confusão mental, uma certa angústia, mas muitos de nós seremos acolhidos direto para uma colônia, onde nós seremos esclarecidos, amparados, e estando num estado, na erraticidade como espírito e já não mais na carne, nós podemos ver a nossa verdadeira condição espiritual. Quais foram os nossos êxitos na última encarnação, quais são os nossos méritos e deméritos, e aí o planejamento espiritual nos prepara uma nova encarnação. Invariavelmente, pelo que diz a doutrina espírita e os livros que nos ensinam sobre isso, que quando nós nos reparamos no plano espiritual, vemos o que nós poderíamos ter feito e o que nós fizemos, dentro de um acordo que foi feito antes da nossa encarnação. E esse processo que nós estamos de errantes na erraticidade é preparado de novo a nova encarnação. E como eu disse, invariavelmente a gente pede para voltar. Porque vê e descobre que só através da reencarnação é que possamos reabilitar as nossas deficiências, que possamos reparar os nossos erros e pedimos para reencarnar novamente. Aí está a grande misericórdia divina, que nos concede o momento da nossa verdadeira morada, que é estar na erraticidade, enquanto ainda estamos no processo de evoluir. É reconhecer que nós precisamos ainda voltar para a escola chamada Terra, ou planetas similares, e evoluir e aprender e fazer nossas provas. Mas se nós temos essa consciência, que a doutrina espírita nos mostra da nossa imortalidade da alma, se nós começarmos a adquirir isso e começarmos a refletir, Hernani, vamos pegar o meu caso, um exemplo meu, vamos falar de mim. Eu estou com 49 anos. Conheço a doutrina espírita há 12. Venho, lógico, os primeiros anos é aquele negócio como todos são. Eu vou lá assistir evangelho, voltava, tomava um passe, levava uma fluide. Até que um acontecimento da minha vida mudou e eu procurei me engajar mais na doutrina espírita e tento hoje ainda aprender. Se eu tenho essa consciência hoje, quais são as minhas atitudes hoje para que a minha erraticidade, o estado que eu vou me encontrar na erraticidade, seja melhor? Quais são as minhas atitudes? Eu tenho facilidade para perdoar? Eu consigo compreender que as pessoas que estão nessa jornada comigo, geralmente nossos familiares, pensam diferentes,
e se encontram em estados espirituais de evolução diferentes do meu, alguns mais à frente, outros mais atrás. Eu tenho essa consciência? Ou eu determino para mim mesmo e não aceito que as pessoas sejam como elas são? E quero que elas sejam como eu quero, mostrando toda a minha face do orgulho e do meu egoísmo. Eu tenho o desprendimento material, eu consigo entender que tudo que eu tenho, entre aspas, hoje, é empréstimo divino, até mesmo o meu corpo. O que tenho, eu tenho como posse e determino que é só meu, o apego, desejo, e tenho ciúme, e não quero me emprestar, eu não tenho medo de perder. Como eu vejo? Porque é exatamente isso, o meio que eu vou viver, as condições que eu acredito, é que vão determinar o estado que eu vou estar na erraticidade. É tão interessante porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? É uma frase que todos vocês já devem ter ouvido. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Usando esta frase, o que você deseja colher? E outra coisa, usando isso, eu vou modificar um pouquinho a frase. O que você faz hoje te dará o tempo de erraticidade entre uma reencarnação ou outra mais tranquilo, mais feliz, ou sofrerá, ou ficará mais preocupado? Pensando assim, o que você chega à conclusão agora? Para isso, reflita nas suas atitudes. Reflita de como você vive, de quais são os valores morais que cercam seu coração. Porque é através deles que vão definir o estado da sua alma na erraticidade. Existe muitos casos, e aí eu até fico muito feliz por falar isso, porque não é só o umbral, né? Porque a doutrina, os espíritos têm muito falar, vá para o umbral, tudo que fizer de errado aqui vai para o umbral, vai para o umbral. Não, existe casos que as pessoas são acolhidas por mérito dele, e já vão direto para uma colônia, vão passar por um processo de hospital, de refazimento espiritual, mas já vão para a colônia. Como também há casos que nós podemos relatar aqui, que é a questão do nosso filme ou livro, Nosso Lar, do nosso querido e amigo espírito André Luiz, que passou algum tempo no umbral devido ao meio que vivia. Festas, desregrado, sem o próprio conhecimento espiritual. Ele mesmo relata isso, da vida espírita, da vida do mundo espiritual. Então, se nós estamos na doutrina espírita, estamos aqui hoje falando sobre diferentes estados da alma na erraticidade, como eu devo me comportar? Eu acho que é a grande mensagem. É a grande mensagem. Nani, então eu quero já, nessa encarnação agora, já vou começar a mudar a partir de hoje, para que quando eu desencarnar, eu já esteja direto na colônia. Eu quero ir para o nosso lar. Né? Eu não quero ir para outra colônia, eu quero ir para o nosso lar, porque tudo que eu fizer agora aqui vai ser certo. Eu vou perdoar todo mundo, eu vou... Calma. A evolução não dá salto. E nós não conseguimos isso ainda. Nós não conseguimos. Nós precisamos de tempo e de experiências para que a gente possa aprender, para que a gente possa se melhorar, para que a nossa próxima volta ao mundo espiritual na erraticidade seja mais tranquila. Kardec define muito bem isso, e eu acho que eu vou ler um trechinho aqui sobre a definição de Kardec para a gente poder arrematar esse conceito de erraticidade. Estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados. Então eu já falei isso, ou seja, erraticidade se trata daquele espírito, é a condição de tempo entre uma encarnação e outra, durante os intervalos da sua existência corpórea. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo a das primeiras ordens, ou espíritos, ou puros espíritos, que é aquilo que eu falei do Cristo, que não tendo mais que sofrer encarnação, não podem ser considerados como errantes.
Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados segundo o grau de sua purificação. É nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. E ele termina. É então, igualmente, que ele escolhe novas provas, a fim de avançar mais depressa. Essa definição de Kardec resume aquilo que nós estamos falando até agora. Então a gente pode refletir, poxa, se ele está falando para mim que então, quando eu chego na reticidade, que eu vejo as minhas existências anteriores, e aí eu começo a refletir sobre elas, e aí eu desejo uma nova prova, uma nova encarnação, para que eu possa evoluir e reparar, às vezes, aquilo que eu destruí, para que eu possa, depois desta nova prova, voltar novamente ao plano espiritual, na erraticidade, já com alguns débitos quitados. E aí essa erraticidade, esse momento que eu vou viver na erraticidade, será melhor. Isso é fácil? Isso demanda quantas encarnações, Hernani? Não é fácil pelo grau de evolução que nós estamos no planeta Terra. Demanda várias encarnações. E cada uma delas é um processo de evolução, mesmo que seja pouco, mas há sempre uma evolução. Então, hoje, se nós queremos ter uma parada, uma morada na erraticidade mais tranquila, busque dentro de você o que você está fazendo. Porque no Livro dos Espíritos há uma pergunta maravilhosa. Aonde está escrito a lei de Deus? Se não me engano, é 621, se não me engano. E está escrito na sua consciência. A resposta foi essa. Escute um pouco mais sua consciência. Você saberá as respostas para as suas atitudes. As suas atitudes vão ser fundamentais para seu estado na erraticidade, como eu já disse aqui. E a erraticidade pode ser um momento de aprendizado, pode ser um momento de reflexão, não precisa ser só um momento de sofrimento, de umbral, de tortura. Para isso, quem define somos nós, pelas nossas atitudes. A evolução e o conceito moral durante a nossa encarnação, ela é fundamental para que isso ocorra. Então, reflita hoje sobre o que nós estamos vivendo, sobre o que nós estamos fazendo, quais são os pesos que eu tenho na minha consciência, se eu preciso perdoar, se eu devo pedir perdão, se eu sou muito apegado à matéria. Nós já até falamos disso aqui. Esses comparativos que me desprendem da matéria e que possa me tornar mais feliz quando eu fizer a minha passagem para o mundo espiritual, lembrando que quando estamos na erraticidade, nós estamos na nossa verdadeira casa. Por momentos que ficamos lá, que são momentos em que não podemos definir. Fiquei 5 anos. Não fiquei muito tempo. Fiquei 10 anos no mundo espiritual para depois encarnar. Não tem como definir, isso vai depender de cada um de nós, de cada processo. É como se cada um de nós tivesse uma pasta com o processo, junto de Jesus, junto de Deus, e lá está escrito, sem máscaras, a nossos méritos e deméritos. E é lá que vai definir a nossa estadia no mundo espiritual, o tempo que nós vamos ficar e a condição que nos encontraremos. Mas de uma coisa a gente tem que entender. Nunca, preste bem atenção, em hipótese alguma, você estará só. Jamais. Deus, o nosso Criador, que é bondade e amor infinito, jamais desampara seus filhos. Teremos sim um apoio, mesmo que à distância, mesmo que nossos tormentos não nos deixem enxergar. Estaremos lá, eles estarão lá, nos apoiando e nos fortalecendo. Então, se nós podemos definir o Evangelho de hoje, a nossa conversa, nesse capítulo, diferentes estados da alma, na erraticidade, aqui nesse item fala sobre o que nós conversamos agora,
quem puder ler. E para finalizar, eu gostaria de dizer um trechinho que está nessa passagem. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Espero que todos nós possamos entender isso. Cooperar conosco mesmo e com aqueles que mais precisam, sendo caridoso, esquecendo um pouco do orgulho, para que possamos ter, na nossa erraticidade, momentos mais de felicidade, de esclarecimento, como também de aprendizado. Tá bom? Essa foi a nossa mensagem de hoje. Agora eu convido a todos a fazer nossas vibrações, a fazer nossa prece final. Lembrando que podemos deixar sempre nos evangelhos um copinho de água, que essa distância que nos move agora, devido à pandemia, ela é só física, porque os mentores e os grandes trabalhadores de Jesus estão sempre conosco. Então basta a gente colocar à disposição, abrir nossos corações, colocando a água, o copinho de água durante o nosso evangelho, que os mentores vão fluidificar a nossa água. Tá bom? Então eu convido a todos agora que possamos juntos fazer nossas vibrações. Ok? Que possamos juntos elevar nossos pensamentos a Jesus, o grande governador do nosso planeta. Imaginando teus braços abertos, envolvendo todo o nosso planeta neste momento, rogando a Ele o teu amor infinito para com todos. Que esta luz branda possa chegar a todos os continentes, a todos os governantes, para que sejam tocados em seus corações, para que possam olhar para aqueles que mais necessitam. Oh, Jesus, que a tua equipe de ministros e trabalhadores do bem, a equipe de nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes, incansáveis, possam iluminar a todos aqueles que estão nos hospitais, a todos aqueles que necessitam do conforto espiritual, aqueles que já passaram para a erraticidade, ou aqueles que ainda estão aqui, sejam amparados em seus corações, com a certeza da imortalidade da alma, trazendo esperança e coragem para prosseguirem nesta jornada. Oh, Jesus querido, quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Rogamos sim, e nos colocamos à disposição através da nossa prece, da nossa boa vontade, que possamos emitir de nós pensamentos de otimismo, de que tudo vai dar certo e de que tudo vai passar, porque o Pai, Ele é puro amor, Ele é pura bondade, mas também é pura justiça. Sim, Senhor, que se cumpra a justiça, a tua, não a dos homens, mas a tua. Assim, Senhor Jesus, nós rogamos a Ti, que ilumine a todos que necessitam do Teu amparo, aqueles que estão, porventura, desesperados, que o Senhor acalme seus corações. Obrigado, Senhor, que de nós temos o que damos, e que o Senhor esteja conosco, nos iluminando e nos abençoando. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Agradeço e que Jesus esteja com vocês, no lar de vocês. Muito obrigado.